Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai conversar sobre planejamento estratégico, dando continuidade ao conteúdo da disciplina de gestão. Planejamento estratégico é, por muitos, considerado como o planejamento máximo, o planejamento mais importante do negócio. É ele quem vai definir, como o próprio nome já diz, as estratégias que vão ser adotadas pelo negócio nos períodos seguintes à sua realização. Que tempo é esse período seguinte? Isto é relativo, depende do tipo de negócio. Nós já conversamos em aula, né? Os negócios ligados, por exemplo, às áreas de tecnologia, são negócios que têm uma velocidade, uma mudança no cenário muito grande. É muito rápida essa mudança. Um planejamento estratégico numa empresa de tecnologia para 4 anos é um absurdo. Para um ano, né, ele já é bastante significativo. Para outras áreas mais duras, mais conservadoras, né, um planejamento estratégico pode ter aí, quem sabe, até 3, 4 anos. Né, obviamente que dependendo do contexto, né, das contingências socioeconômicas que vão influenciar também na forma de agir da empresa. O planejamento estratégico, basicamente, ele busca o quê? Ele vai objetivar a maximização das oportunidades e dos pontos fortes. E vai buscar minimizar o impacto das ameaças e dos pontos fracos sobre os objetivos do negócio, do empreendimento. Um planejamento estratégico normalmente é construído, obrigatoriamente, eu diria até, é construído com base na missão, na visão e nos princípios que a empresa possui e que determinam a sua forma de agir no mercado. Para tanto, a construção do planejamento estratégico ela deve obedecer uma determinada estrutura. Que estrutura é essa, gente? Primeiro, a gente busca ter uma definição clara do negócio. O que eu faço? Para que eu faço? De que forma que eu faço isso? Então, quais são as características do meu negócio dentro deste campo de atuação? Se eu fosse uma academia, se eu usasse uma academia como exemplo para vocês aqui na aula de hoje, eu diria assim: nós somos uma academia que oferece atividades físicas, então este é o campo de atuação, a oferta de atividades físicas, com qualidade, segurança em um espaço físico privilegiado. O que é a qualidade, a segurança e o espaço físico privilegiado? São características que diferenciam, o meu serviço dentro deste campo de atuação. O segundo aspecto a considerar é a missão da empresa. Então essa empresa ela possui uma razão de existir, um papel que ela desempenha na sociedade. Para muitos, a missão é balela, porque a empresa normalmente, o objetivo da empresa normalmente, dentro de um cenário mercadológico, é o resultado, é o lucro financeiro lá no final. Sim, via de regra sim, ninguém abre um negócio para dar prejuízo, mas a gente abre um negócio baseado em ideais. O dono desse negócio ele possui ideais, então ele constitui a empresa com um determinado papel social. Se eu fosse essa mesma academia, continuando nessa ideia de exemplificar para vocês o planejamento estratégico com relação, por exemplo, a uma academia, eu diria assim: como promotora de saúde, então ela é uma organização que promove a saúde. A promoção da saúde já é uma razão de existência. Como promotora da saúde, nós buscamos o quê? Satisfazer a necessidade de uma sociedade que cada vez mais se preocupa com a qualidade de vida. Então, essa razão social de promoção de qualidade de vida, promoção de saúde. Um negócio, ele pode ter mais de um enfoque. Se pegar, por exemplo, essa academia, ela pode ter uma missão ligada à promoção da saúde, mas ela pode ter uma missão também como uma organização pertencente a uma determinada classe, a um determinado grupo, a um determinado corpo. Que corpo é esse? O grupo das
organizações que labutam dentro da educação física. Então, como um organismo pertencente à classe da educação física, qual é a minha missão? Participar do mercado com seriedade, responsabilidade acadêmica e responsabilidade profissional. Então eu posso construir essa missão do meu negócio a partir de diferentes perspectivas. Tá? Eu não preciso obrigatoriamente centrar minha missão num único aspecto. Eu já tive a oportunidade de manusear planejamentos em que uma organização só possui na sua missão pelo menos 3 ou 4 enfoques tranquilamente, sem nenhum problema. Outro aspecto que considera a construção, ou a construção deve considerar, a construção do planejamento estratégico deve considerar, é a visão. Visão, olhos. Olhos a gente olha, né, sempre para a nossa frente. Essa é a direção do nosso olhar. Então a visão é o ponto de vista futuro. É o ponto de chegada desse negócio. Essa visão, ela tem um papel, inclusive, motivacional. Ela motiva e inspira as pessoas que estão envolvidas, né, com essa organização, com esse empreendimento. Essa academia minha, essa academia fictícia, né, que eu uso para exemplificar na aula de hoje para vocês o planejamento estratégico, né, ela teria como visão, né, ser reconhecida, pretende ser reconhecida no futuro como uma referência no mercado das academias, mercado de academias. Por quê? Pela excelência, pela qualidade e pela responsabilidade social que ela tem. Mas vejam bem, tudo isso é futuro, é lá na frente. Ela pretende ser reconhecida. Uma visão, ou algumas visões que são bastante frequentes, são líder, pretende ser líder de mercado, pretende ser reconhecida como a maior dentro do meu ramo. Então existem assim algumas visões, não obrigatoriamente essas, mas existem algumas visões que são mais comuns da gente encontrar em alguns planejamentos estratégicos. Um outro aspecto ainda que considera a construção, que permeia a construção do planejamento estratégico, são os princípios do negócio. O que são os princípios de um negócio? São os valores que balizam a forma de agir da empresa. Acredito que muitos de vocês já tenham feito a disciplina de ética, né? E quando a gente fala em moral e ética, a gente tem aquela ideia de que existem valores sociais que são aceitos, né? E que são considerados nortes da forma de agir do ser humano. Pois os valores, os princípios da empresa são justamente estas questões jogadas, né, para o campo da administração. Então, é a forma de agir da empresa que tem que estar sintonizada não somente com a sociedade, né, mas também com o ambiente organizacional. Esses princípios, de certa forma, eles vão dar uma forma de orientação, uma orientação comportamental para a cultura da organização. Minha academia, essa que eu estou dando exemplo na aula para vocês, né, ela pode possuir como princípios ou como valores, se preferirem, a ideia de a pessoa como centro do processo. A academia trabalha com quem? Trabalha com seres humanos. Tá? A academia trabalha com pessoas, qualquer atividade esportiva, atividade física, enfim, né? Atividades do campo da educação física, a gente atua diretamente sobre as pessoas. Então, um princípio fundamental, a pessoa como centro do processo. Outra, a fundamentação ética profissional. Outro, o foco permanente na ciência. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o meu trabalho, né, a atividade profissional que eu realizo, ela é baseada, né, em conceitos científicos, né, uma atuação que comprovadamente está ligada, né, à ciência, ao conhecimento, à melhor formação profissional e por aí vai. Né? Os princípios, conforme eu disse para vocês, eles são nortes
da empresa, da cultura organizacional, e normalmente vem, tá, dos altos escalões. O alto escalão do negócio é que determina essa forma de agir. O planejamento estratégico propriamente dito, a construção do planejamento estratégico propriamente dita, ela se inicia, eu estaria desprezando tudo que eu falei anteriormente, mas a construção prática do planejamento, tá, ela se efetiva a partir de um elemento, tá, de uma parte dessa estrutura de planejamento que a gente vai chamar de análise ambiental. A análise ambiental, tá, para que a gente compreenda claramente o que é a análise ambiental e como ela acontece, é importante a gente entender dois conceitos. O conceito de ambiente interno e o conceito de ambiente externo. O ambiente interno e o ambiente externo, eles não são definidos pelas paredes do negócio. O que está do lado de dentro é ambiente interno, o que está do lado de fora é ambiente externo. Não. Esse conceito interno ou externo é ligado à ideia da possibilidade de interferência do gestor no ambiente. Ou seja, tudo aquilo que emana, que é produto de uma decisão dos gestores, é ambiente interno. Tudo aquilo que não possui nenhum tipo de relação com o gestor, tá? Isso é emanado de um contexto socioeconômico, sociopolítico, enfim, de outras questões que fogem à alçada dos gestores, é chamado de ambiente externo. Do ambiente externo, da análise ambiental externa, nós conseguimos perceber dois tipos de elementos que vão nos ajudar na construção das nossas estratégias. O primeiro deles chama-se oportunidades. O que é uma oportunidade? É qualquer contexto, qualquer situação externa, portanto, não possui nenhum tipo de influência dos gestores, né, que vai, de alguma medida ou em alguma medida, me facilitar ou me melhorar, né, a possibilidade de alcance dos meus objetivos. Então, tudo que vem de fora, que cria uma situação favorável para o meu negócio, é oportunidade. Isso é oportunidade. Numa academia, por exemplo, uma oportunidade é uma maior preocupação e consciência das pessoas com a saúde e a qualidade de vida. Quanto mais as pessoas têm consciência de que precisam de uma atividade física, que isso vai gerar uma melhor qualidade de vida, que a saúde gera melhor qualidade de vida, mais elas vão se interessar em realizar algum tipo de atividade física. E esse interesse vai levá-las, obrigatoriamente, né, a procurar um fornecedor, né, um prestador de serviço dentro dessa área. O que seria o contraponto às oportunidades seriam as ameaças. Tá? Se eu tenho, por um lado, do ambiente externo as oportunidades, eu também tenho aquilo que eu não controlo enquanto gestor, que eu não tenho possibilidade nenhuma de interferir no seu surgimento ou não, na sua influência num primeiro momento sobre o meu negócio, mas que é negativo, tá? Que é um estímulo que pode, de determinada forma, dificultar o alcance dos meus objetivos. São as ameaças. As ameaças, tá, elas vêm normalmente por influência de outras organizações ou por um contexto sociopolítico, né, socioeconômico, sociopolítico, enfim, que muda, né, a minha relação com o mercado, influenciando ele negativamente, quer dizer, ou me influenciando negativamente, criando algum tipo de dificuldade para que eu alcance os meus objetivos. O que nós vivemos hoje no Brasil, tá? A crise da pandemia que está afetando significativamente os negócios no Brasil é uma ameaça. Tá? Talvez seja uma das piores ameaças
que os negócios sofreram nos últimos anos no Brasil. De qualquer forma, o que a gente incluiria aí entre as ameaças? Situação econômica, violência no entorno, insegurança no entorno do meu negócio, uma política de impostos e taxação que possa influenciar negativamente o meu negócio. Então existe uma série de elementos aí que nós não possuímos de forma alguma, possibilidade de evitar que eles surjam. Do ambiente interno, que é aquele ambiente onde nós influenciamos o surgimento dessas questões, sejam elas positivas ou negativas, a gente diz que surgem outras duas condições que são nomeadas de uma forma diferente. Elas são nomeadas como pontos fortes ou pontos fracos. O que são os pontos fortes, então? São uma característica que a organização adota, e se ela adota é uma decisão de gestão, que cria uma vantagem competitiva do meu negócio sobre atividades concorrentes, direta ou indiretamente a minha. Então esse ponto forte, ele me facilita o alcance dos objetivos. Por exemplo, nessa minha academia, eu posso tomar a decisão de gestor, de gerente desse negócio, de dono desse negócio, de que eu vou trabalhar com um corpo docente com uma qualificação superior. Pessoas que têm uma determinada formação, não trabalham com estagiários, não trabalham com graduados, só trabalham com especialistas e especialistas nas áreas de atuação. Esse é um diferencial do meu negócio. Essa é uma vantagem competitiva que o meu negócio possui. Eu também posso, em alguma medida, gerar aspectos negativos para o meu negócio. Eu costumo dizer, quando a gente conversa sobre planejamento estratégico, que pontos fracos talvez sejam, entre esses 4 elementos que eu estou citando para vocês, do ambiente interno e do ambiente externo, pontos fracos são aqueles que eu penso que nós temos mais dificuldade em enxergá-los. Porque nenhum empresário, nenhum dono de negócio, nenhum gestor cria uma situação negativa para si próprio. Cria uma situação que ele entende que seja positiva, que ele vai favorecer o seu negócio, mas ela não dá certo. E quando isso acontece, quando eu tomo essa decisão de assumir essa questão, muito provavelmente eu estou pensando que ela vai dar certo. Portanto, eu considero ela mais difícil de ser identificada. O que é o ponto fraco, então? É uma questão interna, por vezes nós sabemos que ela existe, mas nós não temos capacidade de mudá-la. Eu estou com problemas financeiros e eu não tenho como mudar esse problema financeiro. Outras vezes não, ela está escondida dentro do meu processo de gestão, mas é uma característica que limita a minha condição de sucesso. Ela cria para mim ou para o meu negócio uma desvantagem com relação aos meus concorrentes. Por exemplo, a falta de um planejamento estratégico. Meu negócio a gente não faz planejamento. E é uma decisão minha não fazer planejamento. E por que eu não faço planejamento? Bom, talvez porque eu penso que não preciso de planejamento. E isso me coloca numa situação, por vezes, delicada com relação à minha concorrência. Uma coisa que eu sei, por exemplo, que eu tenho não tenho controle, mas eu sei que ela está acontecendo. Eu posso estar passando por uma instabilidade financeira. Então eu sei que ela existe, ela está sobre o meu controle, mas eu posso ter uma incapacidade de gerenciá-la nesse momento de maneira mais efetiva. Depois que eu fiz essa análise ambiental, e vejam bem, não vamos deixar passar isso. Nesta análise ambiental, a minha tarefa é enumerar, citar, colocá-las de uma forma bem objetiva, expostas, o maior número de questões que representem oportunidades, ameaças, pontos fortes ou pontos fracos. Então eu listo
todas as ameaças que eu consigo enxergar, todas as oportunidades, todos os pontos fortes e todos os pontos fracos. O maior número possível. Nesse momento não é hora de economizar, a gente não pode ter preguiça de fazer essa parte do planejamento, de construir essa listagem de oportunidades e ameaças, pontos fortes e pontos fracos. Depois que eu listei eles, tá, eu digo assim, a gente deixa que nem o pão, né? Deixa ele crescendo lá no fermento. E pego e vou construir, né, aquilo que a gente chama de fatores críticos do negócio, uma outra parte do planejamento que vai se comunicar com essa análise ambiental depois mais tarde. Nesse momento parece não ter relação, mas mais tarde elas vão conversar e vocês vão ver como é importante. Os fatores críticos, eles são algumas condições que o meu tipo de negócio deve possuir para que dê certo. E como é que a gente sabe que condições são essas? É expertise. Mas tem algumas que são muito, mas muito óbvias. Vejam bem. Vou citar um exemplo fora do campo das atividades físicas. Um restaurante. Meu negócio é um restaurante. Qual a chance de dar certo um restaurante cuja higiene é péssima? É péssima. Tu entra no restaurante e tu vê barata caminhando pelo chão. Eu acho que é pouco provável que eu até sente a mesa para fazer a refeição. Muito menos provável ainda que eu retorne, caso eu esteja comendo e veja um animal desses lá. Tá? Então vejam bem, existem algumas condições que elas são comuns a determinados tipos de negócio. A higiene, por exemplo, dentro do campo da saúde é fundamental. Tá? Dentro do campo da saúde é fundamental. Então, os fatores críticos, eles são enumerados a partir de uma perspectiva em que, sem eles, esse tipo de negócio não dá certo. Vamos lembrar, eles não são elementos da análise ambiental. Eles são uma condição indispensável para este tipo de negócio dar certo. Tá? Dentro das academias, me parece que a qualidade do serviço prestado é um fator crítico bem relevante. Né? Então, se tu compra um serviço de atividades físicas e tu não recebe esse serviço com qualidade, no campo da prestação de serviços isso é muito comum, né? Tem boa chance de dar errado depois lá na frente. Depois que eu conseguir enumerar, né, uma boa lista de fatores críticos, então eu tenho que citá-los ali, todos eles, o que eu faço? Eu procuro nivelá-los. O que é nivelar? Atribuir importância. Eu vou atribuir importância. Quando nós fazemos um planejamento estratégico em grupo, tá? Cada um dos componentes dessa equipe de planejamento estratégico tem uma visão sobre cada um dos elementos, dos fatores críticos. O que a gente pode utilizar aí como metodologia? Cada um desses componentes, nós somos lá, vamos dizer, 10 pessoas que constroem o planejamento estratégico e nós conseguimos enumerar 10 fatores críticos. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar eles numa ordem do mais importante ao menos importante, dizendo que tal fator crítico tem mais valor, ou seja, se esse fator crítico não for respeitado, tem mais chance do negócio dar errado. Se esse fator crítico não for respeitado, o de menor valor, ele pode influenciar menos significativamente o meu negócio do que aquele lá que foi colocado no primeiro lugar em termos de importância. Depois que eu tenho esses fatores críticos enumerados e nivelados numa ordem, né, qual o mais e qual o menos importante, eu volto lá para minha análise ambiental. Lembra do pão que eu deixei lá crescendo com fermento? Pois é, agora ele já cresceu. Eu pego ele de volta, coloco na minha frente e vou fazer o seguinte, eu vou olhar para todas as oportunidades, vou olhar para todas as ameaças, eu olho para todos os pontos fortes e para todos os pontos fracos e vejo o seguinte, primeira questão, qual deles possui relação
com o fator crítico mais importante. Aquele fator crítico que mais influencia o sucesso do negócio. Se o sucesso do negócio, por exemplo, é influenciado mais significativamente pela higiene, que é o exemplo que eu dei para vocês, tá? Eu vou olhar lá entre as oportunidades, quais as oportunidades que possuem uma relação com higiene ou com saúde, se preferirem, enfim. Olha, esse tem relação com saúde, com higiene. Então eu destaco esses eles vão ser retirados do grupo e vão ser colocados numa lista à parte. Que lista é essa? A lista dos mais importantes, dos elementos da análise ambiental que devem primeiro ser atacados porque eles são mais importantes, eles influenciam mais significativamente o meu negócio. E uma ação estratégica sobre eles pode significar, né, um impacto maior sobre o meu negócio. Então eu faço isso com as oportunidades, com as ameaças, com os pontos fortes e com os pontos fracos. Retomando, eu pego aquela lista grande, que era o pão descansando, olho para ver qual é o fator crítico mais relevante e volto para cá. E aí vou marcando. Esse tem relação com esse fator crítico mais importante. Separa, porque são esses que eu vou trabalhar. Uma pergunta, eu faço isso no ambiente interno e no ambiente externo, tá, pessoal? Eu faço isso tanto com as oportunidades e ameaças, como com os pontos fortes e os pontos fracos. Uma questão importante é a seguinte: por que eu tenho mais de um fator crítico e eles estão nivelados? Alguns alunos de vez em quando perguntam assim: João, não seria suficiente eu ter só o fator crítico mais importante? Se o meu planejamento, se a minha análise ambiental foi muito bem realizada e os fatores críticos também foram muito bem pensados, talvez até tu tenha essa condição de encontrar dentro dos elementos da análise ambiental uns 3, 4, 5, 6, quem sabe, né, que possuem relação com esse fator crítico mais importante. Mas eventualmente isso pode não acontecer. Eu não encontro dentro das oportunidades, por exemplo, nenhum elemento de análise que tenha relação com o fator crítico mais importante. O que eu faço? Recomeço tudo do zero, toda análise ambiental outra vez, porque não tem nenhum ligado a esse fator crítico? Ou será que os meus fatores críticos estão equivocados, a identificação de fatores críticos desse negócio? Na verdade, qualquer situação dessas pode acontecer mesmo. Né? Mas o mais provável é que naquele momento, não, se tu fizesse um planejamento bem feito, uma análise bem feita, né? O mais provável é que tu não tenha nenhuma oportunidade ou nenhuma ameaça, ou quem sabe até nenhum ponto forte, nenhum ponto fraco, que possua relação com o fator crítico mais importante. Mas tu deve ter, provavelmente, algum elemento com o segundo mais importante. Lembra lá? A lista de fatores críticos também não deve ser muito pequena, não. Não precisa ser extensa como os elementos da análise ambiental, mas eu preciso pelo menos lá uma meia dúzia de fatores críticos bem elaborados, né? Bem conectados à realidade deste tipo de negócio. Então eu passo para o segundo fator crítico. Se eu não encontrei nos elementos da análise ambiental nenhum do primeiro, relacionado com o primeiro fator crítico, certamente eu vou encontrar com o segundo. Encontrando com o segundo, eu posso destacar lá 2, 3, 4 elementos da análise ambiental, né, que valem a pena ser atacados estrategicamente. Bom, agora eu vou para a parte mais, quem sabe, eu diria assim, objetiva, ou se permitirem, a parte final da construção desse planejamento estratégico. Que é o quê? Uma vez que eu tenho identificado estes elementos que possuem relação com os fatores críticos mais importantes, ou o mais importante, ou os mais importantes, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com os próprios fatores críticos, ou seja, eu vou pegar as oportunidades mais importantes e vou enumerá-las em ordem, eu vou nivelá-las. Eu vou dizer, essa é a oportunidade mais significativa para mim. Essa é a segunda, essa é a terceira e essa é a quarta. Por que eu faço isso mais uma vez, esse mais um nivelamento? Eu já fiz a identificação da relação com o fator crítico, agora eu vou fazer mais um nivelamento. Por quê?
Porque um planejamento estratégico, ele implica em formulação de ações estratégicas. E a formulação de ações estratégicas, ela demanda grana. Tá? Eu preciso de recursos para muitas questões que eu vou implementar dentro das estratégias que eu vou traçar para a empresa. Pode ser que eu não tenha recurso suficiente para todos eles. Quantas oportunidades lá tinham relação com o fator crítico? 6 oportunidades. Aí eu vou fazer um cálculo, né, de custo da implementação dessas estratégias, é um cálculo muito elevado para esse momento no meu tipo de negócio. Então o que eu faço? Eu escolho a primeira. Eu particularmente acho que é importante a gente pensar as oportunidades, mas a gente não pode deixar de lado as ameaças. Porque normalmente uma oportunidade ela pode estar sendo neutralizada por uma ameaça. Então o que a gente faz? A gente nivela todas, né? Procura verificar quais as que têm uma relação mais próxima entre elas, ou são diretamente ou inversamente relacionadas, e eu crio uma estratégia para a oportunidade mais importante, uma estratégia para a ameaça mais importante. Uma estratégia para o ponto forte mais importante, uma estratégia para o ponto fraco mais importante. Essa é a criação do planejamento estratégico. A estratégia, ela não é simplesmente se dizer que vai fazer alguma coisa. Tá? A estratégia, ela implica em, primeiro, dizer qual o elemento da análise ambiental que está sendo atacado. Sendo, por exemplo, dê uma olhada aí na lâmina que eu estou apresentando para vocês ao mesmo tempo que falo. Sendo, por exemplo, um ponto fraco, né? E aí eu tenho lá a baixa qualidade ou a baixa qualificação dos meus profissionais. Eu vou criar uma estratégia para esse ponto fraco. Que estratégia pode ser essa? Bom, essa estratégia resume o que eu vou fazer, né? Ela vai, grosso modo, dizer assim, o que eu vou fazer? Eu vou implantar uma política de RH que visa a qualificação dos meus profissionais. Bom, mas e o que eu disse objetivamente? Eu disse que tem uma política, mais nada. Mas que política é essa, João? Bom, aí eu tenho as ações estratégicas. Então eu tenho lá o elemento, que nesse caso é um ponto fraco, eu tenho a estratégia e depois eu tenho as ações que vão ser implementadas dentro da estratégia. Ações, por exemplo, como? Se a qualificação do meu funcionário, do meu corpo docente, que seja, né, não é satisfatória, eu posso, como estratégia ou como ação estratégica número 1, melhorar os meus processos técnico-administrativos, tá? Padronizando, por exemplo, a rotina de trabalho do meu profissional. Se é um professor, eu posso dizer para ele como é que é o fluxo operacional, o fluxo técnico. Eu posso treinar ele, inclusive, ou formá-lo para que ele dê uma aula melhor. Eu posso treinar a minha secretária, né? O pessoal do corpo administrativo, o pessoal da manutenção do meu negócio. Mas eu crio, né, uma melhora nos processos administrativos, produtivos, chamem como quiser, né? Padronizando as rotinas, né? Padronizando os fluxos. Outra ação pode ser, por exemplo, promover, eu trago para dentro do negócio especialistas que vão dar cursos, eles vão dar formação e que essa formação, em tese, vai melhorar a qualificação desse profissional, em alguma medida o capacitando e aperfeiçoando, né, a sua forma de agir profissionalmente. Eu posso apoiar, não promover, eu posso apoiar a realização desses cursos. E aí significaria o quê? Significaria eu bancar, quem sabe, parte de um curso de especialização num profissional meu que está precisando melhorar, né, as rotinas e os processos dele. Eu ainda posso também desenvolver alguma política de plano de carreira, exemplo, né, que motive as pessoas a estudar. E essa carreira, esse plano de carreira, significaria, por exemplo, né, num benefício financeiro maior para ele, se ele tiver maior especialização e melhores resultados na atuação profissional dele. Então, pessoal, essa basicamente é a ideia do planejamento estratégico. Vamos tentar retomar bem de maneira objetiva.
Planejamento estratégico é uma espécie de planejamento máximo do negócio, que estabelece estratégias para períodos seguintes. Que períodos? Isso é definido pela gestão do negócio. Tá? Essa estratégia, ou esse planejamento estratégico, ele é balizado por questões institucionais como missão, visão, princípios, tá? E a partir disso, ele se solidifica a partir de uma perspectiva de análise ambiental, da onde eu consigo internamente identificar quais são os aspectos positivos e negativos, ou seja, pontos fortes e pontos fracos. Do ambiente externo, eu retiro oportunidades e ameaças. Tá? Eu tenho também, numa próxima etapa, que definir quais são os fatores mais críticos para esse tipo de negócio, que são aqueles elementos que mais influenciam, né? Que mais são significativos para o sucesso do meu negócio. E com esses elementos e com os fatores críticos, há um processo de nivelamento, onde se estabelece a importância, né, de cada um deles, e a partir dessa importância, os mais importantes num primeiro momento, se constitui estratégias, tá, para dar conta de agarrar a oportunidade, neutralizar a ameaça, tá, fortalecer, potencializar o que a gente tem de bom, que são os pontos fortes, e minimizar o impacto dos pontos fracos sobre o sucesso do negócio. Ok? Quero agradecer, né, a presença de vocês aí assistindo o vídeo de hoje, e a gente conversa em aula sobre esse conteúdo depois. Um abraço para todos vocês e boa noite.